Fala pessoal, na aula passada eu já apresentei para vocês a minha estrutura de diretórios e arquivos e hoje agora eu vou apresentar para vocês qual que é o problema que a gente vai resolver. Imagine que no futuro próximo a gente vai criar um template engine, tá? Ou seja, um motor que vai apresentar para a gente o nosso HTML numa aplicação, por exemplo, Twig ou Blade do Laravel ou a camada de Vue do PHP, enfim, que vai ajudar a gente a trabalhar com HTML, uma estrutura de HTML. Nesse momento eu estou criando um gerador de tags, tá? É um exemplo bem simples mesmo, tá? Para ser simples e para facilitar o entendimento. Então eu vou começar a criar o meu gerador de tags e a ideia é que eu consiga fazer, por exemplo, tá? Aqui colocar um endereço, por exemplo, um texto âncora, meu nome ou meu site, colocar aqui http://www.webdevbr.com.br https e eu tenho aqui já, tá, uma tag de link previamente criada, que depois, posteriormente, eu vou reaproveitá-la no meu template engine, mas no momento é o que eu preciso criar. Então, quando eu der um eco nisso daqui, eu vou ter aqui, por exemplo, a minha tag. Tá? Mais que isso, se eu quiser, por exemplo, criar uma imagem, tá? E colocar aqui, por exemplo, logo.png, tá? Eu vou conseguir vir aqui, ó, e inserir ele aqui, img, aqui dentro. E isso daqui é legal, eu preciso criar agora uma estrutura em que eu possa desenvolver, trabalhando com equipe ou não, ou sozinho, tá? Eu vou modularizar a criação dos módulos que vão compor esse template engine. No momento, o criador de tag, e como eu vou criar vários módulos, eu não posso ficar contando com a minha memória, tá? De lembrar depois qual que é a estrutura que eu vou usar. Então, eu preciso me organizar. A primeira coisa que vem aqui na minha cabeça é vir aqui simplesmente criar um A, public function, e que vai receber, por exemplo, aqui, ó, um src, opa, desculpa, href, né? Deixa eu dar uma olhada lá. Não, primeiro ele vai receber o âncora. Então eu vou colocar aqui text. Ele vai receber um href, que é o link. Tá? Eu posso querer deixar esse texto vazio, então eu vou colocar um null aqui. Não vou me preocupar tanto com essa organização no momento. Ou não, eu posso até pedir para o cara passar, mesmo que seja um texto vazio, pedir para ele passar um texto âncora. E vir aqui dar um return. E uma tag A, uma tag de link, que vai retornar para a gente aqui. Prontinho. Muito simples. Vou trocar essa aspas simples por aspas duplas. Isso não é importante no momento, tá? Você pode trabalhar da forma que você preferir. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar href. E aqui vou colocar text. Eu também vou precisar de uma tag de link, imagem. De uma tag de imagem. Eu vou vir aqui, vou criar então. Muito simples também. img. E aqui vai receber um src. De source, né? Vou criar aqui minha tag img. No momento não vou me preocupar com esse out. Vou escapar essas duas aspas duplas, obviamente. Vou colocar aqui um src. Isso resolve meu problema, é simples. Se eu precisar adicionar mais tags no futuro, eu venho aqui e altero esse arquivo. Tá? Outra regra de Solid, letra O, tá? Open Closed Principle. O princípio de aberto para expansão, fechado para alteração. Se você vai depois expandir o seu código, você não pode ficar à mercê de ter que abrir uma classe e alterá-la. Você tem que conseguir alterar isso sem abrir outro arquivo.
tá? Você não pode ficar alterando as coisas esperando que isso vai funcionar para você de uma forma milagrosa. Aumenta as chances de você incluir algum erro numa classe e mexer no que já está funcionando. Time que está ganhando a gente não mexe. Outra coisa, pode te ajudar a reduzir o encapsulamento, tá? Você adicionar algum código que vai mexer em outro método, enfim. Isso não é interessante. O ideal é que as classes entre menos informação possível e toda a informação que entrar seja validada e sim ela liberar as informações, enfim, tá? Então, obviamente que isso aqui é um exemplo simples, dificilmente você iria cometer um erro aqui, mas vamos adicionar alguma complexidade aqui. Por exemplo, adicionar aqui ó, uma classe img responsive. E aqui também quero adicionar uma outra classe, class, tá? Essa classe é a classe do atributo HTML, btn primary, vai, tá? E eu quero que que isso seja incluído, tá? Muito fácil, tá? Aqui e aqui, vírgula, attribute. Posso até já começar a validar, dar um array. E agora eu posso vir aqui, ó, fazer um if. Attribute também não é um parâmetro obrigatório, então eu coloco um nulo aqui. Se o atributo for igual a nulo, for diferente de nulo, vou dar uma leve adiantada aqui no vídeo para a gente ganhar algum tempo. E eu vou usar aqui o for each, tá bom? Eu acho que mais pessoas vão conhecer, ao invés do array map, para dar uma força aqui, tá bom? Vamos construir aqui e ver como é que vai ficar. E aqui, colocar um v. Armazenei no array. Agora aqui, attribute igual a implode, espaço, data. Prontinho, ele vai substituir. E eu venho aqui e coloco aqui, ó, attribute. Se ele tiver, ele vai retornar para mim aqui um atributo, senão não, tá? Obviamente que se eu quiser embaixo, o Ctrl C resolve. Vocês estão me crucificando agora, estou repetindo o código, vamos resolver isso. Tá? Também estou reduzindo a complexibilidade, ó, porque aqui eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu posso simplesmente vir aqui, fazer assim, attribute igual a thisAttribute e passar aqui a variável que eu quero. Então eu estou entendendo que ele já está transformando aquele array em string, se necessário. E se eu não cometi nenhum erro de digitação nem nada, tá? Eu espero que isso daqui funcione no meu código e eu consiga ler os meus atributos, tá? Para isso, eu vou vir aqui no meu terminal, eu estou rodando uma VM com PHP 7 instalado, tá? Vou vir aqui no PHP, run.php, e de primeira ele já imprimiu o que eu precisava. Eu vou, para ajudar um pouco aqui na leitura, eu vou dar um echo PHP EOL, ele insere uma quebra de linha, tá? Que vai facilitar para a gente aqui. Tá? Então ele inseriu aqui, inseriu até um class que não deveria. Posso vir aqui, no final aqui, até aqui dentro do if, ó, colocar um espaço a mais. Ctrl L, na verdade. O PHP run, e eu tenho aqui, ó, tá? Inclusive atributos, ó, posso agora incluir aquele out que eu queria, que tinha antes, tá? E eu consigo trabalhar com essas classes sem problema nenhum.
mas isso daqui não tá bom, porque depois se eu quiser incluir mais tag, pelo motivo que eu já dei antes, eu vou ter que abrir e alterar. Isso daqui é trabalhar, é escrever código para uma implementação, tá? Eu preciso implementar isso daqui, então eu estou trabalhando e resolvendo o problema. Num, aqui, métodos pequenos, uma classe pequena, não é problema até ela crescer. Mas e se mais tarde eu preciso adicionar complexibilidade nisso? Tá? A coisa já começa a ficar mais complicada. Imagina no futuro que você quer criar, por exemplo, uma configuração aqui, um array, um objeto, enfim, um array ou objeto, enfim, não importa, uma classe estática, e que ali você vai guardar classes padrão. Por exemplo, toda vez que você chamar um IMG, ele já vai automaticamente colocar o responsive automaticamente. Isso é interessante para formulários, tá? Você já vai ter que abrir a sua classe e achar uma forma de implementar isso, tá? Se você já tem aqui 20 métodos, você já vai ter que ir alterar todos, ou criar uma classe, voltar, ou você vai ter que mexer no que está funcionando. Isso não é legal, isso não é interessante. Tá? Você tem que já começar a ficar mais complicado. Então, na próxima aula, a gente vai aplicar o pattern chamado template method, que vai facilitar isso para a gente, inclusive vai facilitar para a gente se nós quisermos, inclusive, fazer validações complicadas. Até lá e tchau, tchau.